Novamente te apresentando. Dr. Luiz Clóvis Machado da Rocha Júnior, juiz de Direito, de entrância final da comarca de Passo Fundo. Tive a honra de ser colega do Dr. Luiz Clóvis de concurso. Então, estamos os dois desde 2010 na magistratura. O Dr. Luiz Clóvis já tem mais de 12 anos de carreira. É um colega que está bem voltado para a área do direito público, né? Tem mestrado na área de direito de Estado, está fazendo doutorado agora. Então, Luiz, nem vou me alongar muito, sabemos da tua qualificação, da tua qualidade como professor e como magistrado. Sentimos muito felizes de ter você aqui conosco no curso de assessores, nosso assessorando, e com certeza dará mais uma aula incrível aqui no curso, como já foi na outra edição. Então, te deixo com a palavra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e boa aula. Obrigado, doutora Joseline. É um prazer, uma satisfação poder participar com vocês. Fique bem à vontade. Eu sei que a doutora é ocupada, colega, amiga, né? Mas também muito ocupada. E fique à vontade aí, se não puder participar, poder ficar até o final, a gente entende. Agradeço demais o convite, as tuas palavras. E tu, que é uma das mais qualificadas colegas que a gente tem na magistratura, que nos representa muito bem pelo teu trabalho, né? Não só nas redes sociais, mas na vida real. É um orgulho poder ouvir de ti e saber que vocês também estão à frente desse projeto da Júris aí, tá? Sabe do nosso carinho, da nossa admiração, e que tu siga sendo esse exemplo de magistrada, de mãe, de amiga, um exemplo para todas as nossas mulheres, né? Um exemplo de empoderamento, mas também, acima de tudo, uma grande amiga, uma grande pessoa que muito nos ensina sobre humanismo, sobre o trabalho, dentro das cadeias e fora delas também, né? Principalmente fora delas, né? Verdade, né? É que eu te acompanho mais no trabalho, daí eu vejo o trabalho interno ali, é mais importante o trabalho com os presos, né? Mas, enfim, obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção aí, tá? Também. Então, Diego, acho que me tira da tela aqui agora, daí já deixamos o Luiz com a imagem principal. Perfeito. Então, tá bom. Eu quero também cumprimentar, então, desejar meu boa noite aí, tanto ao Diego, aos demais alunos e alunas, né, que nos acompanham nesse projeto. O nosso tema, meus caros, é a tutela provisória contra a fazenda pública, né? Eu sei que vocês já tiveram aulas de tutela provisória, já tiveram outros professores. De qualquer maneira, o meu objetivo aqui é, primeiro, tratar alguns temas mais teóricos e depois nos aprofundarmos em dicas e questões práticas do dia a dia do assessor. Quero dizer que o meu e-mail depois, no final, vai estar à disposição de todos e de todas. Vou mandar esse material com o qual eu me baseio na aula hoje, e eu espero que vocês consigam, então, sair desta aula preparados, pelo menos, para compreender a função do assessor, compreender a importância, né, do trabalho que é de analisar as tutelas provisórias, certo? Bom, eu não vou projetar nada, porque eu tenho mania de professor de só ficar falando e fazendo gestos, mas, ao final, a gente pode, se vocês tiverem dúvida, eu repito, ou, eventualmente, repasso para o Diego algum precedente, alguma coisa, e vocês vão receber, tá bem? Então, o meu primeiro ponto é nós começarmos com a distinção fundamental entre tutela provisória e tutela definitiva, né? Tutela, meus amigos, quando o Código fala lá no artigo 299 e seguinte em tutela, 300 e seguinte, ele está falando em amparo, em proteção. Portanto, quando se fala em tutela provisória, se fala numa proteção provisória, ao contrário da tutela definitiva, que é a sentença por excelência. Uma tutela provisória, ela tem 3 características essenciais. Ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque ela é voltada a ser substituída por outra decisão ou final. Por isso ela é tutela temporária. A gente chama provisória, mas também significa temporária. Ela é instável, ou seja, ela pode ser alterada, modificada, corrigida, ampliada ao longo do processo, ao longo do andamento do processo civil. Está lá no artigo 296 do CPC, essa qualidade. E ela também, por ser tutela provisória, ela é incapaz de produzir coisa julgada. Por que ela não produz coisa julgada? Por conta das limitações na hora de decidir. Quando o juiz decide uma tutela provisória, ele sempre está limitado às matérias que são arguídas por uma das partes. Ele não tem ainda visão completa de todas as alegações. Por isso,
que a tutela provisória não faz coisa julgada. A gente chama tutela provisória, às vezes eu vou chamar de liminar, mas é a mesma coisa. A gente chamava antigamente liminar. O que é uma liminar? É uma decisão ad limine, é uma decisão no começo, no início, vem do latim ad limine. Então, quando a gente chama, o que é uma liminar? Liminar é a mesma coisa que tutela provisória, só que existem várias espécies de tutelas provisórias e várias espécies de liminares. Lá nas leis especiais, na lei do inquilinato, vocês vão ter requisitos especiais. Lá nas ações possessórias, que é um procedimento especial, vocês vão ter requisitos especiais. Nós estamos a tratar aqui apenas da regra geral, lá do artigo 300 e seguinte do Código de Processo Civil. Então, eu disse que as tutelas provisórias têm 3 características especiais. Elas são temporárias, são instáveis e são incapazes de formar coisa julgada. Toda tutela provisória também tem uma outra característica. Ela é deferida por meio de uma decisão interlocutória. Vocês sabem que os atos do juiz são os despachos, são as decisões interlocutórias e as sentenças, né? Então, a decisão interlocutória é aquela decisão entre o início e o fim do processo, interlocus, que decide alguma questão controvertida sem pôr fim ao processo. Por isso, uma decisão interlocutória. E esta decisão interlocutória é sempre agravável. Toda decisão que concede, toda decisão que nega uma tutela provisória pode ser objeto de agravo de instrumento. O importante da tutela provisória também é perceber que ela sempre, atenção para esse ponto, sempre exige pedido da parte para ser concedida. O CPC não fala de maneira expressa, mas a doutrina majoritária entende que toda tutela provisória exige o pedido da parte. Não pode o juiz de ofício deferir tutelas provisórias, salvo quando a lei expressamente o diga. Por exemplo, o artigo 3º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública permite ao juiz conceder tutelas provisórias de ofício, mas é lá no artigo 3º da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Na maior parte dos casos, no mandado de segurança, nas ações civis públicas, ações de improbidade, nas ações comuns, o juiz não pode e não deve conceder tutelas provisórias de ofício. Não pode conceder nenhuma tutela provisória de ofício. Toda decisão em tutela provisória, ela é baseada naquilo que a gente chama de cognição superficial ou sumária. O que quer dizer isso, professor? Cognição sumária significa uma análise superficial. A gente decide apenas com base naquilo que o autor trouxe na petição inicial. A gente decide apenas com base naquilo que ele trouxe e alegou. Nós não temos uma visão completa, ou seja, nós não temos uma cognição exauriente, cognição plena com todas as provas. Apenas a sentença tem cognição exauriente. Apenas na sentença o juiz analisou todos os elementos e a sua decisão é baseada na certeza. Agora, no início do processo, é apenas uma cognição superficial. Por isso que a gente diz que é com base na verossimilhança, na probabilidade, naquilo que a gente costuma dizer, tudo indica, tudo leva a crer que o autor tem direito, tudo leva a crer que ele tem razão. Por isso se chama cognição sumária, certo? Toda decisão de tutela provisória, ela deve ser fundamentada. Lá no artigo 298 do CPC, nós vemos que há uma exigência de fundamentação. E, pessoal, fundamentação não é repetir artigo da lei. Eu vejo muitas decisões, com todo respeito aos prolatores, que dizem assim: presentes os requisitos legais de perigo de dano e probabilidade do direito, defiro a liminar. Isto não é fundamentar, meus amigos. Fundamentar aqui é aplicar aquilo que o 489 do CPC determina. É fazer a concretização dos requisitos legais. Nós vamos ver, artigo 300 do CPC fala dos requisitos legais. Então, eu tenho que dizer, por exemplo, que consoante o documento, ou conforme o documento juntado no evento 12, a parte autora pagou a dívida. Logo, não é legítima a inscrição do seu nome no Serasa, porque há perigo de dano no seu nome inscrito, a restrição ao seu crédito.
logo defira a tutela de urgência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu preciso dizer quais são os elementos, qual é o perigo quando eu vou falar na tutela de urgência. Eu preciso concretizar os elementos. Então, jamais ignorem, recortem de modelos quando vocês forem trabalhar com os juízes ou na vida privada, forem eventualmente advogar, enfim, retirem das fundamentações esse palavrório sem sentido. A fundamentação que o 298 refere é a concretização dos elementos. Eu tenho que dizer para o juiz o que é que dá probabilidade ao meu pedido e o que gera o perigo de dano que eu estou alegando, certo? Bom, falei isso de maneira geral das tutelas provisórias. É claro que as tutelas provisórias, que não são as definitivas, como a sentença, elas são divididas em dois grandes grupos: as baseadas em urgência e as baseadas em evidência. Isso é uma novidade no Código Brasileiro, agora de 2015 em diante, porque antes nós não tínhamos a tutela de evidência. Nós temos tutela de urgência e temos a tutela de evidência, certo? Qual é, basicamente, a diferença entre elas? A tutela de urgência é baseado na urgência da situação, no risco, no perigo. Ou seja, o legislador previu uma forma de o juiz decidir de forma antecipada à sentença, antes da sentença, de forma provisória, para proteger uma situação de um perigo. Por isso, tutela de urgência. A gente chama tutela provisória de urgência, porque tem uma situação de urgência, que urge proteção, que deve gerar imediatamente a proteção pelo juiz. E essa tutela provisória de urgência, ela tem duas modalidades conhecidas. Primeira delas, a tutela de urgência antecipada. O que é tutela de urgência antecipada? Eu antecipo aquilo que eu quero no final da sentença. Eu antecipo aquilo que eu busco ao final. Eu quero um medicamento numa ação contra o Estado, então eu peço para o juiz, com base na urgência, que ele me antecipe aquele resultado. Tutela provisória de urgência antecipada. Agora, se eu quero apenas proteger uma situação de um risco, eu quero apenas acautelar a situação, então eu tenho a tutela de urgência cautelar. Tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada são duas modalidades, segundo o artigo 298, mas elas têm em comum os mesmos requisitos. Tutela cautelar e tutela antecipada têm os mesmos requisitos, pessoal, lá no artigo 300 do CPC. Se vocês forem ler o artigo 300, ele é a essência das tutelas provisórias de urgência, porque a situação de urgência exige imediata intervenção do juiz. Então, a tutela provisória aqui de urgência, ela vai exigir dois requisitos fundamentais: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para nós concretizarmos, para eu entender bem, o sujeito precisa de um tratamento médico e há um risco de ele morrer com aquele tratamento médico. E ele tem todos os documentos dos médicos, foi ao SUS, apenas o Estado não está lhe concedendo. Então, ele tem que demonstrar para o juiz os elementos que indiciam a probabilidade desse direito, ou seja, todos os documentos, e ele precisa demonstrar para o juiz o quê? Que há o perigo de dano ou, eventualmente, o risco ao resultado útil do processo. E na hora de sentenciar, na hora de decidir, não de sentenciar, na hora de produzir a decisão interlocutória, cabe ao magistrado concretizar esses elementos, ler da petição inicial e, portanto, extrair dela, se houver elementos, tanto o elemento da probabilidade do direito, quanto o elemento do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O que é? Vamos lá, os requisitos para a tutela de urgência. O que significa elementos que evidenciem a probabilidade do direito? São provas documentais, provas físicas, documentos eletrônicos, registros públicos, atas notariais, todos os elementos, todas as provas que a gente chama provas pré-constituídas, provas que são produzidas antes de eu ajuizar a demanda, que levam a crer que provavelmente eu tenho o direito que eu alego. Por isso que eu disse no início que é uma decisão sempre sumária, de cognição sumária.
o juiz olha os autos, ele vê os documentos e diz, parece que a pessoa tem razão. Parece que o que ele está alegando, de fato, tem fundamento. Porque viu os documentos e se convenceu. Por isso que quando a lei fala elementos que evidenciam a probabilidade, ela está dizendo, juiz, olhe os documentos, olhe os papéis que foram juntados, olhe os eventos que foram trazidos. Isto é o sentido dos elementos que evidenciam a probabilidade. Mas, além destes elementos, pessoal, fáticos, probatórios, eu costumo ensinar para os meus assessores. Existem os elementos jurídicos. Quais são os elementos jurídicos? Às vezes, uma interpretação que o advogado faz na petição inicial nos permite concluir pela probabilidade do direito dele. Por exemplo, se ele apresenta uma interpretação assim, com bastante verossimilhança, com bastante razão. Exemplo, um caso concreto que eu julguei quando eu era juiz em Carazinho. Uma lei municipal criou discriminação entre salários de pessoas por conta da idade. Um mais velho e um mais novo tinham salários diferentes. Ora, isso é flagrantemente inconstitucional, diferenciar pessoas apenas pela idade, né? Um salário maior, um salário menor. Então, se o sujeito ajuiza uma ação individual pedindo para ele a não aplicação daquela lei discriminatória, a probabilidade do direito dele é elevada. Os elementos que ele vai trazer aqui são elementos jurídicos de uma interpretação muito plausível, de uma interpretação muito evidente. Então, elementos fáticos são as provas e elementos jurídicos são as interpretações que ele vai me trazer no processo e que eu vou chegar à conclusão de que é bastante provável que ele tenha esse direito. Isto é um dos requisitos. Probabilidade do direito, ou elementos que evidenciam a probabilidade. Mas nós estamos tratando da tutela de urgência. E tutela de urgência precisa ter perigo de dano, precisa ter risco ao resultado útil do processo. Risco ao resultado útil do processo. O que é isso? O que é este elemento que está lá no artigo 300? O que é perigo de dano? Né? Antigamente, a lei falava perigo de dano irreparável e de difícil reparação. É tudo a mesma coisa, é o antigo periculum in mora. Quando vocês lerem periculum in mora, vocês vão ler perigo de dano. O importante é o perigo de dano ao direito em discussão, ou é o perigo de dano ao bem da vida em discussão, ou é o perigo ao resultado útil do processo. Não é um perigo externo, não é um perigo de acontecer um crime, não é um perigo da pessoa ter que gastar dinheiro e aí vai ficar pobre. É o perigo de perecimento do direito. É isto que autoriza a tutela de urgência. Porque tutela de urgência é assim, juiz, me dê agora, porque se for depois eu não vou ganhar. Juiz, me dê agora, porque eu preciso, senão o direito vai perecer. Então, cuidado, perigo de dano é o perigo de dano ao direito, perigo de dano à efetividade da tutela judicial, da decisão judicial, se ela demorar demais para ser dada. E aí tem uma regra prática que eu ensino também quando a gente vai ser assessor. Quanto maior o perigo de dano, quanto maior o risco que tenha uma situação, menor a exigência de probabilidade do direito. O que eu quero dizer? Quando alguém pede uma tutela provisória, quando alguém pede uma liminar, se a situação for muito complicada, se a situação for muito arriscada, se eu não intervir naquele momento, eu tenho que considerar mais o perigo de dano do que a probabilidade. Vou dar 2 exemplos em ações envolvendo fazenda pública. Pedidos de tutela provisória para participar de concurso público. O sujeito fazia prova física, melhor, fez a prova escrita, está discutindo umas questões, pede uma liminar para participar da prova física que vai ser feita no domingo. Ora, se eu não der a liminar, alguém pode dizer, poxa, pode ser que ele vá fazer a prova, mas daqui 2, 3, 5 anos, e eventualmente uma prova só para ele. Provavelmente essa prova não vai observar toda a igualdade que se espera do concurso. Então, é melhor eu dar a liminar, porque se eu não der, ele não participa daquele certame, e ele pode ser prejudicado lá na frente. Da mesma maneira, participação em licitações. Eu sempre recomendo considerar o perigo de dano, porque se o sujeito não participa da licitação, não pode apresentar os documentos, o risco dele depois não tem como refazer esse procedimento, na verdade, vai ser o caos, vai ser uma bagunça, né? Às vezes, um tratamento grave, uma cirurgia cardíaca, quer dizer, se você não der, não tem como fazer depois, mesmo que a probabilidade do direito seja menor.
Então, na tutela de urgência, pesa mais a urgência do que a probabilidade. Mas nos dois casos, quer dizer, sempre, em todo caso, é preciso ter elementos que evidenciem a probabilidade, é o requisito 1, e o requisito 2 da tutela provisória de urgência é ter o perigo de dano irreparável, ou melhor, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Bom, o juiz, e isso tudo é aplicável nas ações contra a fazenda pública, por isso que eu estou rememorando com vocês. O juiz pode e deve, ao despachar uma liminar, ao despachar uma tutela provisória, tomar cuidado para que ela não produza mais prejuízo do que ganhos. Para isso que a lei prevê no artigo 300 a chamada contracautela. O que é a contracautela? O artigo 300 diz que o juiz pode exigir garantia, caução, né? Isso se chama contracautela. O que é essa contracautela? Significa assim, vou dar um exemplo prático. Eu dou uma liminar para suspender a cobrança de uma multa de trânsito, mas eu posso pedir para a parte depositar em juízo o valor da multa. Isso é contracautela. Isso serve... Para que serve essa contracautela? Ela serve para garantir a indenização ao réu, se por acaso, no final do processo, o autor não tiver razão. Isso é uma contracautela. Em qualquer caso, o juiz pode se valer das contracautelas para se assegurar que o réu não seja prejudicado, porque a tutela é provisória. Eu estou dando uma liminar provisoriamente, uma tutela provisória, e pode ser que no final o autor não tenha razão. E aí como fica o réu? O réu fica sem o direito, fica prejudicado. A contracautela é uma possibilidade de o juiz exigir da parte autora uma garantia antes de conceder a liminar. Ela é obrigatória? Ela não é obrigatória, é a critério do juiz. Então, quando a gente vai despachar uma decisão, está com dúvida, não está bem certo se a pessoa, a parte autora, tem razão mesmo, exige a contracautela. É mais uma segurança para, na hora de decidir a tutela provisória, não causar prejuízo, não causar mais dano do que bem, né, com a decisão. Repito, essa contracautela, essa exigência do artigo 300, parágrafo 1º, é plenamente aplicável contra a fazenda pública. Também existe outra forma de a gente regular a tutela provisória de urgência, ou seja, uma outra forma da gente calibrá-la, que é a chamada a justificação prévia ou contraditório prévio. Está lá no parágrafo 2º do artigo 300. Diz assim, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, de cara, leiam assim, liminarmente quer dizer de cara, né? Ou após justificação prévia. Este artigo permite que o juiz faça um breve contraditório com o réu, ou entre autor e réu, ou ainda marque uma audiência só para a questão liminar, só para a questão da tutela provisória. O artigo 300, então, me permite, se eu recebo um pedido de tutela provisória, por exemplo, para desocupar uma área, né, do Estado, ou se eventualmente eu tenho uma ação civil pública muito complicada, não tenho certeza dos elementos, que eu possa, em vez de apreciar a tutela provisória, marcar uma audiência de justificação, ou que eu possa ouvir o Estado antes de decidir. Notem bem, é uma faculdade, pessoal. Muita gente estudou, e muita gente deve estar estudando ainda, sobre tutela provisória contra o Estado, e deve ter visto que tem muitas leis que proíbem, que restringem dar liminar contra o Estado, sem ouvir o Estado. Mas o fato, e já vou adiantar para vocês, é que o Supremo Tribunal Federal derrubou todas essas obrigações de ouvir a Fazenda Pública. Anotem aí, ADIM 4296. A ADI 4296 julgou inconstitucional a exigência de ouvir previamente a Fazenda Pública antes de dar a liminar. Me entendam bem, eu estou dizendo que a obrigatoriedade de ouvir o Estado antes de decidir a liminar caiu por terra, mas não a faculdade. O juiz pode, se ele entender, ouvir o Estado, mas ele não precisa, ele não é obrigado. Por que ele não é obrigado? Porque o artigo 22, parágrafo 2º, artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança foi julgado inconstitucional. E também, assim, todos os dispositivos legais que exigem previamente ouvir a Fazenda antes de decidir.
uma questão tributária, uma questão de multa de trânsito, questão de medicamento, questão de ação civil pública, eu não preciso ouvir a Fazenda. Eu posso ouvir com base no artigo 300, parágrafo 2º do CPC, mas eu não sou obrigado a ouvir, tá? Outro artigo que exigia ouvir previamente a Fazenda Pública era lá o artigo 2º da Lei 8347 de 92. E, por fim, sobre tutela de urgência, quero dizer que existe um requisito negativo, que às vezes o pessoal esquece, que está lá no artigo 300, parágrafo 3º, que é o requisito da irreversibilidade, ou seja, não se deve conceder uma tutela provisória se houver o perigo de irreversibilidade dessa tutela. Irreversibilidade é o quê? É a irreversibilidade fática. Vou dar exemplos que vocês vão entender. Eu sou dono de uma casa, um casarão que foi interditado, e eu quero demolir esse casarão histórico, né? Se o juiz der uma tutela provisória contra o município que me proibiu, eu quero anular o ato e quero demolir. Se o juiz der uma liminar, essa casa histórica nunca mais vai ser a mesma. Você pode reconstruir ali, mas não tem o mesmo valor histórico. Esse é o risco de irreversibilidade que me impede de conceder essa tutela de urgência. Outra história, outro caso, se eu furo a fila dos transplantes, uma pessoa com problema renal pede ao juiz que fure a fila do transplante, dizendo que quer receber o órgão antes de todo mundo. Olha o risco. Se lá no final eu entender que o sujeito não tinha direito ao transplante, como é que ele vai devolver o rim? Há um risco de irreversibilidade. Então, a tutela não deve ser concedida. Por outro lado, se esta irreversibilidade puder ser compensada, aí o juiz pode conceder, porque a irreversibilidade aí seria apenas jurídica, do ponto de vista jurídico, né? Então, por exemplo, na casa da cirurgia, o sujeito pede uma cirurgia, o juiz defere a tutela provisória, mas aí não tem como desfazer a cirurgia. É verdade, mas você pode pagar o valor dessa cirurgia. Então, não há risco de irreversibilidade nesse aspecto, porque tu compensa com perdas e danos. Cuidado, então, o artigo 300, parágrafo 3º, é um limitador às tutelas provisórias de urgência, certo? Questões procedimentais também da tutela provisória de urgência. Estou falando e vou tocando nos assuntos com a Fazenda Pública, de uma maneira assim mais rápida, mas para lembrar vocês de alguns aspectos importantes da prática, tá? Um pouco estranho falar solito aqui, olhando para mim mesmo, me sinto um pouco meio perdido, mas, bueno, né? Esses modelos online, queria estar podendo ver vocês aí, mas espero que vocês estejam podendo aproveitar, tá? Vamos lá, questões procedimentais da tutela provisória. Então, eu estava dizendo que existe a tutela provisória de urgência, que nós estávamos falando até agora, e a de evidência. A de urgência é baseada na urgência, na dificuldade, né? É baseada justamente na urgência imediata de uma situação, do perigo. Que bom, estão aí, estou ouvindo agora, que legal. Bueno, então, imaginem a questão da tutela de urgência. Esqueçam a evidência por enquanto. Vamos pensar na urgência, no perigo, no risco, tá? Existem ainda dois tipos de tutela de urgência. Como todo mundo sabe, a tal da cautelar e a antecipada. Antigamente, elas eram rigidamente separadas. Hoje não são mais. Hoje, as duas têm o mesmo fundamento, que é o artigo 300 do CPC, né? Tanto que a lei estabelece fungibilidade entre a cautelar e a tutela antecipada. Bueno, mas o que eu quero dizer para vocês é que as duas, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, podem ser pedidas antes de começar o processo ou durante o processo. Antes de começar o processo, é o que o código chama de pedida em caráter antecedente. Então, quando vocês forem ler lá no artigo 303 e no 305, que fala tutela cautelar em caráter antecedente, tutela antecipada em caráter antecedente. É aquela pedida antes de tudo. É aquela pedida antes do processo. É uma petiçãozinha simples que a pessoa apresenta e pede só a tutela provisória de urgência. Pede só aquela tutela. Este pedido, antes de começar o processo, que depois tem que ter aditamento, este pedido é o único que tem um procedimento especial. E é neste caso, neste pedido, antes de tudo, que você tem a estabilização. Lembram lá do 304? Ou seja, a possibilidade daquela decisão se estabilizar.
mas isso é quando é pedido antes, é lá do 313 e do 304. A maior parte dos casos, as tutelas provisórias, tanto a cautelar quanto a antecipada, são pedidos aonde? Junto com a petição inicial. E aí esta doutrina chama o pedido incidental. Neste caso, quando vem junto com a petição inicial, meus amigos, primeira regra importante, não tem estabilização que nem o 304. Então, quando a tutela é pedida junto com a petição inicial, o advogado faz a petição inicial e faz um capítulo de tutela de urgência, faz um pedido de tutela antecipada, faz um pedido de tutela antecedente. O que eu tenho que fazer? Analisa esse pedido e mando citar para a audiência de conciliação. Analisa esse pedido e, eventualmente, mando citar o réu. Eu não vou adotar o procedimento, aquele especialzinho que tem. Eu só adoto o procedimento especial que está no 303 e no 305, eu só adoto o procedimento especial do 313 e do 305 se o autor fizer um pedido só disto, só dessa tutela antes de tudo, em caráter antecedente. E, neste caso, eu tenho todo o procedimentozinho especial para depois ter a demanda principal. Aí o juiz recebe, decide, depois manda aditar a petição. Eu não vou insistir isso porque vocês devem ter visto. O que nos cabe saber? Este procedimentozinho especial, em caráter antecedente, se aplica contra a fazenda pública, tá? Tudo que for procedimento em caráter antecedente, toda a tutela, todo o regime de tutela provisória de urgência antecipada, todo o regime de tutela provisória antecedente antecipada se aplica à fazenda pública. Lá numa ação de medicamentos, se eu peço uma tutela antecipada antecedente e não adito, tem a estabilização. Tudo aquilo que está no CPC vai se aplicar à fazenda pública, certo? Mas, atenção, não se aplica no juizado especial da fazenda pública. Esta conclusão foi extraída no FONAGE 163. Então, o enunciado do FONAGE 163 vai dizer que esse procedimento especial que está no 303 ao 310 não se aplica no juizado especial da fazenda pública. Então, cuidado. Eu estou lá no juizado, no GEFAS, eu tenho que cuidar que lá não tem essa história de cautelar antecipada, olha, cautelar em caráter antecedente ou antecipada em caráter antecedente. Lá no GEFAS é tudo com a petição inicial, é tudo incidental. E uma coisa mais importante é que esses pedidos incidentais que são feitos junto com a petição inicial são incidentais porque são pedidos junto com a petição inicial ou depois. E, neste caso, esqueçam aquela regra do 304, esqueçam o 305. Isso só vale quando o pedido é feito no início. Quase nunca é feito na prática, tá? Então, aí você simplesmente, quando é pedido junto com a petição inicial, o advogado, o juiz decide aquele ponto e designa a audiência de conciliação, né? Ou manda citar o réu, na hipótese de não ser possível. No caso da fazenda pública, quase sempre manda citar, porque o réu não faz acordo, tá? No caso do GEFAS, como eu disse, lá no artigo 3º da Lei 12.156, está previsto como se pede liminar. Não é, portanto, aplicando o CPC, tá? E disse também uma coisa importante aqui. Tanto a tutela cautelar, tanto a tutela de urgência cautelar, quanto a tutela de urgência antecipada, entre si, elas são fungíveis. Se o cara pediu uma tutela cautelar e o juiz entende que é antecipada, ele não vai indeferir a inicial, ele vai receber pelo jeito certo, porque existe essa fungibilidade dentro das tutelas de urgência. Agora, não tem fungibilidade entre tutela de urgência e evidência. Se o Magrão pediu tutela de evidência, não cabe eu analisar pela tutela de urgência. Se o Magrão pediu tutela de evidência, eu não posso analisar pela de urgência. O que eu posso, e tem fungibilidade, é se ele pediu uma tutela cautelar e eu diga que isso não é cautelar, que isso é satisfativo, que é antecipado, entende? Não sei se vocês entendem bem, mas depois a gente pode conversar sobre as diferenças das duas. Mas existe essa fungibilidade dentro da tutela de urgência, tá?
Outro ponto importante, a eficácia das tutelas provisórias de urgência. Parece uma coisa boba, lá o artigo 296 diz assim que durante o processo, a liminar, durante o processo, a tutela provisória, ela conserva a sua eficácia. Tranquilo, todo mundo entende isso. Mas vou dar um exemplo prático para vocês. O juiz deu a liminar, deu a tutela provisória, instruiu todo o processo, foi embora da comarca. Veio um outro juiz, sentencia, julgando improcedente. Entenderam? O juiz 1 deu a tutela de urgência e foi embora da comarca. Lá daqui 3 anos depois, vem o juiz 2, julga improcedente o pedido, mas ele não revoga a tutela provisória. O que acontece com esta liminar? Ela fica valendo, não fica valendo? O que acontece? Prevalece na doutrina que a sentença revoga implicitamente a liminar. Então, prevalece na doutrina e na jurisprudência, eu me arrisco a dizer, que uma sentença de improcedência cessa a eficácia da tutela provisória, mesmo que o juiz não tenha dito mais nada. Isso é importante porque lá na frente, quando tem cumprimento de sentença, o pessoal se embanana. Ah, mas tinha liminar, a liminar não foi revogada, e daí ela fica valendo? Fica nada. Sentença de improcedência revoga a tutela provisória concedida no início, de maneira implícita. Seria um suicídio lógico, né, pessoal? O juiz decidir lá no início, dizendo, parece que o cara tem razão, tem probabilidade. Daí, no final, ele diz, não tem jeito, ele não tem razão, mas eu vou continuar com a liminar. Mas vai continuar por quê? Com base em que fundamento? Né? Não há fundamento para continuar, porque a probabilidade é que morreu. A sentença de improcedência, ela revoga a tutela provisória, certo? Alguém falou que se for interposto o recurso. Não, é que aí que está. Se for interposto o recurso da sentença, ainda assim a sentença prevalece. É isso que eu vou chegar no outro ponto. Por quê? Guardem isso. Não importa se foi no início ou no final. O fato é que a sentença sempre prepondera sobre a liminar. A sentença sempre prepondera sobre a liminar. Esse é o importante. Imagina se a sentença não fala nada, obviamente que ela é cognição exauriente. O juiz analisou todas as alegações, fez o amplo contraditório, todo o devido processo legal. Ela é a rainha das decisões, é a tutela definitiva. Não tem como a definitiva valer menos que a provisória. É a definitiva que vai valer e é ela que vai fazer a coisa julgada. O que talvez o colega tenha dúvida, os colegas tenham, é o seguinte: eu sou juiz, dei uma liminar, o tribunal revogou minha liminar. E aí, eu vou na sentença e confirmo, julgo procedente. Entenderam isso? Eu dei uma liminar de medicamentos, qualquer, mandei o governo dar medicamento para uma pessoa. O Estado agrava, o tribunal diz, olha, não tem direito, tem que produzir prova. Eu chego no final e confirmo que a pessoa tem direito. Eu posso dar de novo na liminar na sentença? Posso dar tutela provisória na sentença, contrariando o tribunal? Resposta, posso, porque também não é porque o tribunal está acima do juiz. A decisão do tribunal é com base em cognição sumária. A sentença é definitiva. Guardem isso. Prepondera sempre a cognição exauriente. Prepondera sempre a cognição definitiva, a tutela definitiva. E esta tutela definitiva, ela vem na sentença. A sentença é mais forte do que qualquer liminar, inclusive a liminar do desembargador. Vai prevalecer a decisão. Claro que se tiver recurso, o tribunal pode reformar, mas a sentença, que é a sentença definitiva, ela vai prevalecer e ali eu posso, de novo, rever a decisão do tribunal e conceder tutela provisória depois. Certo? Outro ponto importante. Como é que eu efetivo uma tutela provisória? Eu concedi um medicamento, eu concedi uma decisão de cirurgia, por exemplo, né, bariátrica. O artigo 297 vai dizer que o juiz pode adotar qualquer das medidas, pode bloquear valores, pode aplicar multa, etc. e tal. Tá? Embora a multa nas ações de medicamento não seja muito bom, sabe, pessoal? Eu acho que nas ações de medicamento, nas ações contra o poder público, as medidas mais efetivas são aquelas que aplicam, por exemplo, remoção de cargo, proibição do servidor público, ou até, eu já fiz isso, até a proibição, o desconto do salário do servidor até que ele cumpra a decisão judicial. Não é um desconto como penhora, é apenas uma medida coercitiva.
Mas eu estou falando aqui, se o juiz deu a tutela provisória, deu a liminar, muito bem, como é que ele faz cumprir? Como é que ele efetiva? Né? O artigo 297, ele vai dizer que o juiz pode adotar qualquer dos meios para efetivar a tutela provisória. Eu recomendo, vou falar de maneira bastante breve, eu recomendo que quando o juiz for efetivar, o juiz deu a liminar, o juiz for efetivar essa tutela, o autor pedir, olha, quero bloquear dinheiro, quero tomar medidas, que o juiz crie um incidente, ele crie um incidente apartado só para discutir a questão do cumprimento da liminar. E o fundamento legal para isso está no 297, parágrafo único. Então, assim, a ação principal vai continuar correndo quanto ao direito, discutindo o direito da parte, e a execução, entre aspas, o cumprimento da liminar vai se dar em autos apartados. Aí, naqueles autos, vai se discutir prestação de contas, quem já trabalhou sabe disso. Vai comprar medicamento, o valor está certo, tem nota fiscal, blá, 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 um monte de briguinha, de discussão. Então, aquilo tudo fica nos autos apartados. E no processo principal fica apenas a discussão sobre o direito da parte. Isto a gente faz apenas nas questões mais complexas, ou seja, nas questões mais difíceis, nas tutelas provisórias mais difíceis, o cumprimento delas é melhor que seja feito em autos apartados, porque daí tu limpa o processo e fica mais fácil de decidir. Porque eu cansei mesmo de pegar processos antigos que o juiz dava liminar e ninguém discutia mais nada. Passava 5 anos para cima e para baixo, vendo para cumprir liminar e manda para o hospital e vai. E aí não tinha, às vezes, nem citado o réu. E aí o processo está parado. E o mais importante do processo é ter sentença, a efetividade dele. Então, eu recomendo, quando a gente analisa a liminar e o autor pede, eu quero cumprir, quero aprender valores, eu quero que o hospital cumpra a decisão lá que foi feita contra o Estado. Então, o que o juiz deve fazer? Autua em apartado o cumprimento, como cumprimento provisório. Fundamento legal, artigo 297, parágrafo único do CPC. Falei da tutela provisória de urgência. Vou falar da tutela provisória de evidência, certo? Se o Estado descumprir a decisão, eu posso pedir execução liminar? É isso. Eu recomendo isso como assessor e como juiz pelo seguinte, porque daí toda a discussão da execução, toda a discussão da satisfação desta liminar se dará em autos apartados. Ali vai ter problema, às vezes tem problema de prestação de contas, periodicidade, tem que bloquear mais dinheiro, não tem que bloquear. Fica tudo isso discutido nesse incidente conexo, claro, né? Vai ter o processo principal discutindo, tem direito ou não ao medicamento? Tem direito ou não ao tratamento? Tem direito ou não à cirurgia? Esse é o ponto principal, e disso a gente não se diverge, certo? E no processo apenso, eu posso instaurar o cumprimento de sentença. Veja, o advogado vai pedir o cumprimento da liminar. Ao pedir o cumprimento da liminar, ele já exerceu o poder dele de pedir a execução. Aí o juiz pode despachar, mandando instaurar um incidente e receber como cumprimento provisório e seguir a execução. Então, o advogado tem que pedir a execução da liminar, com base nesse pedido, você instaura um incidente em apartado. Quando tinha os autos físicos, era até melhor visivelmente. Agora, eu recomendo isso porque isso limpa o processo. Aí a gente não se perde, é muito despacho para lá e para cá, para lá e para cá, quando vê, ninguém mais sabe em que fase o processo está andando. Tá bem, pessoal? Bueno, tutela de evidência. Falei da urgência, urgência pelo risco de dano, urgência pelo perigo. Agora vem a evidência. A evidência é uma novidade. Evidência é isso que a gente está, não é o nome de uma música do Chitãozinho Chororó, evidências. Também é, mas evidência significa que o direito é evidente, que o direito é claro, que há uma probabilidade elevada que aquele direito exista. Por isso que ele é tutela de evidência. E eu vou falar 3 coisas só sobre tutela de evidência, até para não se estender, tá? Vou falar, em primeiro lugar, ela é concedida independentemente de perigo de dano. Não interessa se a pessoa está mal, vai morrer ou não vai morrer. Não interessa se a pessoa vai ter crise econômica ou não vai. Se eu tiver direito a uma tutela de evidência, o juiz tem que dar. Tem que dar independente do perigo. O juiz tem que dar a tutela de evidência porque a pessoa tem muita razão, porque a pessoa tem muito o direito que ela alega ter. Só que esse é o primeira dica. Não precisa de perigo de dano, não tem que falar em resultado do processo. Então, está errado
dizer que tutela de evidência, dizer apresente o perigo de dano, esqueça o perigo de dano. Numa tutela de evidência, eu tenho que olhar os requisitos do artigo 311. O artigo 311 apresenta 4 hipóteses de concessão de tutela de evidência. Essas 4 hipóteses são taxativas. Só cabe nessas 4 hipóteses, não dá para inventar outras. O legislador disse que, nestes casos, o direito é tão evidente, mas tão evidente que o juiz pode dar provisoriamente antes da sentença. Ele vai dar uma liminar antes da sentença. Não tem nada a ver com perigo de dano, é porque o direito é evidente mesmo. Lá nas ações possessórias, se vocês forem estudar os procedimentos especiais, tem isso também. Se fossem olhar os requisitos do 526, 527, ninguém fala em perigo de dano. É só preencher os requisitos e dar a liminar. Aqui também, 311, é só preencher os requisitos que o juiz deve dar a liminar, certo? Ali tem 2 tipos de tutela de evidência. Tem aquelas que são uma punição, ou seja, aquela que é uma sanção ao réu, porque o réu adota um comportamento, digamos assim, contrário à boa-fé objetiva. 311, inciso 1. Ali é uma sanção por conta da conduta do réu. Como é que o legislador entendeu? Olha, o autor fez o pedido da petição inicial, fez pedido qualquer um. O réu fica se enrolando, não cumpre prazo, peticiona. O autor pode pedir para o juiz, olha, o réu está postergando, está abusando do direito de defesa. Me dê a tutela de evidência como punição para ele. E o juiz dará a tutela de evidência, se o autor tiver um mínimo de razão, é claro. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o inciso 2. Por que o inciso 2? Porque o inciso 2 é amplamente aplicável nas questões contra a fazenda pública. Aliás, os 4 incisos são aplicáveis, tá? Toda a regra do 311, da tutela provisória de evidência, toda a tutela de evidência é aplicável à fazenda pública, seja no GEFAS, seja no juízo comum. Mas eu quero chamar o inciso 2, quero chamar a atenção para o inciso 2, porque o inciso 2 do 311 vai dizer que cabe a tutela quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente, ou seja, as alegações do autor são plenamente comprovadas documentalmente, e a sua tese, né, tiver sido corroborada, ou se tiver uma tese em julgamento de casos repetitivos ou súmulas vinculantes. O que é isso, meus caros? Pensem assim, lembram do 927 e 928? Tem um monte de precedente obrigatório. Tudo que está lá, o tribunal, o STJ, enfim, decidiu. Então, aquilo tem que ser seguido. Se eu tiver um daqueles precedentes que me favorece e eu tiver documentos que comprovem isto, eu peço na petição inicial, o juiz me dá a liminar. Tutela provisória de evidência, independentemente do perigo de dano. Exemplo, o Supremo disse que era inconstitucional cobrar uma taxa portuária. Eu pego aquele precedente, demonstro com documentos que eu paguei aquela taxa e digo para o juiz, quero tutela de evidência. Eu não tenho que falar em perigo de dano, eu não tenho que falar no artigo 300, eu vou falar no 311, porque eu tenho a meu favor um precedente do STF, um precedente do STJ. Mas atenção, tem que ser um precedente vinculante do 927, tá? Ali o inciso 2 fala só de súmula, mas a doutrina toda diz todos os precedentes do artigo 927 e 928 do Código de Processo Civil. Neste caso, o juiz concede a tutela de evidência. Então, a evidência é assim, eu tenho tanto direito, mas tanto direito que o juiz me dá a decisão, independentemente de eu ter perigo de dano ou alguma questão, certo? Então, nós temos aí, repetindo, basicamente, as tutelas provisórias, que é diferente da definitiva. Provisória é temporária. As provisórias podem ser baseadas na urgência ou na evidência. A urgência está lá no 300, a evidência está no 311. São coisas diferentes, não se misturam, mas ambas se aplicam contra a fazenda pública, certo? O que acontece? Agora vamos falar especialmente da fazenda pública. O que acontece com o cabimento da tutela provisória contra a fazenda pública? Tradicionalmente, o nosso legislador foi contra, queria embaraçar, quis dificultar a concessão de liminares. Liminar para um auxílio-doença, não pode dar.
liminar para compensar crédito tributário, não pode dar. Liminar para liberar mercadoria do exterior, liminar para bloquear dinheiro, tudo isso não podia. Os doutrinadores, os administrativistas, sempre disseram que era errado, porque o Estado representa o interesse público, porque o Estado lá tem o regime dos precatórios, lembram? O artigo 100 diz que o Estado só paga suas dívidas por meio de precatório. Nós, privados, não, mas o Estado paga. Ah, então não pode ficar apreendendo o dinheiro do Estado. E o argumento mais importante que eles usavam é que toda a sentença contra o Estado está sujeita ao chamado reexame necessário, ou a chamada remessa. Lembram? Uma sentença contra o Estado, você sentencia contra o Estado, em alguns casos, lá no 496, cabe remessa necessária. Aí eles diziam, olha, se tem que ter remessa, como é que um juiz aí de início vai dar uma tutela provisória e vai sair apreendendo bens, liberando dinheiro, etc. e tal? E esta lógica prevaleceu durante muito tempo, como eu disse no início lá para vocês. Né? A Lei 4248, de 64, 4348, de 64, limitava em 90 dias a liminar. Qualquer liminar contra o governo era 90 dias. Isso era assim, foi revogada. Foi revogado e é absolutamente inconstitucional a Lei 4348. A Lei 5021 também previa essas limitações. Mas duas grandes leis povoaram o imaginário, ainda povoam algumas decisões que limitam a concessão de liminares, limitam a concessão de tutelas provisórias, tanto urgência quanto evidência, em face da Fazenda Pública. São a Lei 8437, de 92, Lei 8437, de 92, e a Lei 9494, de 97. Ambas as leis, 94, 94 e 97, volta e meia o Estado está invocando essas leis, está sempre pedindo e tudo mais. Mas, assim, majoritariamente os processualistas entendem-na como inconstitucional, né? Porque são leis que restringem o acesso à tutela. Veja, se eu tenho uma urgência, se eu preciso, tenho um direito, por que eu tenho que esperar, tenho que ouvir o Estado, por que o juiz não vai me dar uma tutela provisória, né? Não faz sentido. Não faz... As imunidades e privilégios do Estado não são para ele violar a lei, são para que ele promova o interesse público. E, entretanto, aliás, essas vedações chegaram a ter algum respaldo no Supremo. Se vocês estudarem, vocês vão descobrir que houve uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, número 4. Esta ADC acabou dizendo que era válida todas essas proibições. Lá no início, nos anos 90, o Supremo dizia, olha, realmente, não pode dar liminar contra o Estado, não pode apreender dinheiro, não pode aumentar salário do servidor, mesmo quando ele tenha direito, não pode dar benefício previdenciário, lá né, na questão previdenciária, tudo isso era vedado. Com o tempo, os tribunais, entretanto, foram vendo que não dava para proibir, as pessoas tinham necessidade de ter esses direitos protegidos, porque tinha uma urgência, porque às vezes tinha evidência. Então, a primeira revolução começou com a súmula 729 do STF. A súmula 729 disse assim, a decisão da ADC 4, essa decisão que eu falei, não se aplica às causas de natureza previdenciária. Ou seja, o Supremo disse que quando se tratar de discussão de auxílio-doença, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, enfim, essas principais, né, que nós trabalhamos na competência delegada, não se aplica a ADC 4, ou seja, não se aplicam também as proibições de conceder liminar. Não há nenhuma vedação a conceder liminar contra o Estado. Mesmo que aquelas leis tenham previsão, essas leis são inconstitucionais. E foi o primeiro movimento. E o segundo movimento do Supremo foi o que eu disse no início da aula, a ADI 4296. A ADI 4296 julgou inconstitucional as vedações que a lei do mandado de segurança tinha. A lei do mandado de segurança dizia que não podia dar liminar para compensar tributo, para entregar bens e mercadorias. O artigo era o artigo 7º, parágrafo 2º. Então, o artigo 7º, parágrafo 2º da lei do mandado de segurança foi julgado inconstitucional pelo Supremo.
Por via de consequência, por arrastamento, a gente pode dizer, todas as vedações são inconstitucionais, certo? Todas as vedações de liminares contra a fazenda pública. Todas as imposições de que primeiro eu escute a fazenda pública. Não tem nada disso. Ah, mas o juiz pode ouvir? Pode, aí depende da interpretação. Às vezes ele não está seguro e quer ouvir a parte contrária, certo? Então, daí nós temos bastantes questões específicas de cada ramo do direito público. Vou começar falando das tutelas provisórias no direito tributário. A gente enfrenta isso na jurisdição estadual. O juiz estadual não gosta de direito público, né? Eu sou uma exceção, um monstrinho, eu diria, porque o juiz não gosta de direito público. Tributário, então, foge que nem o diabo da cruz, né? Mas eu gosto, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês quanto às questões das liminares contra a fazenda envolvendo o direito tributário. Primeira questão importante. Os requisitos são aqueles do artigo 300 em diante, tanto tutela de urgência quanto tutela de evidência. Eu vou usar na decisão os artigos 300 ou 311. Sempre vou usar como fundamento isto. Mas eu tenho que olhar, tenho que observar 3 pontos importantes. O primeiro deles, o artigo 151, inciso 4 e 5 do CTN. O que diz o artigo 151, inciso 4 e 5 do CTN? Eles basicamente dizem que as tutelas provisórias suspendem a exigibilidade de crédito. Estão me cobrando o ICMS. Eu impetro o mandado de segurança pedindo para o juiz suspender, alegando uma ilegalidade. Ou ajuizo uma ação ordinária e peço a tutela provisória. Agora, o que diz o CTN? E isto vale. O fato de eu suspender a cobrança do tributo não me exonera das obrigações acessórias. O fato do juiz, por liminar, suspender a exigibilidade do tributo não me exonera das obrigações acessórias. Vou dar um exemplo. Quando a gente paga ICMS, eu digo, né, um comerciante, ele precisa informar a Receita quanto foi pago para depois pagar. É tipo uma informação, gastei tanto, gastei tanto, gastei tanto. Isso é uma obrigação acessória, né? Se eu tenho uma empresa que presta serviço, eu tenho o ISS, que é Imposto sobre Serviço, eu tenho que informar quantos serviços eu prestei e tal, e tal. Isso é uma obrigação acessória. Então, o fato de eu ganhar uma tutela provisória que me exonera de pagar o tributo ou me suspende, né, não atinge, não pode atingir as obrigações acessórias. Isso é importante, isso está na lei e isso não é inconstitucional, porque uma coisa é não pagar, outra coisa é não cumprir os deveres acessórios. Esse é o primeiro ponto, quando a gente dá uma tutela provisória, dá uma liminar. Cuidado para não suspender tudo, até porque isso seria ilegal. O segundo ponto importante, já dá e pode dar liminares ou tutelas provisórias para compensação tributária. Eu disse para vocês, a lei do mandado de segurança, lá no artigo 7º, proibia dar liminar para compensar crédito tributário. O que é compensar? Eu devo IPVA, tenho um crédito do governo, vou lá e apresento para compensar, peço uma liminar para compensar. A lei proibia isso. Não pode fazer isso em liminar. Mas esta lei foi julgada inconstitucional. Então, eu posso dar liminar compensando o crédito tributário. Posso dar uma liminar para compensar um crédito, desde que a empresa seja credora e devedora do Estado, e seja o próprio Estado. Eu posso dar uma liminar para compensar uma dívida de IPTU com um crédito que eu tenho do município. Não há problema nenhum. A única exigência que eu tenho que cuidar na hora de analisar essa tutela é o artigo 170A. O que diz o artigo 170A? Diz assim, em resumo, que o que eu quero compensar não pode estar sujeito a recurso, tem que estar transitado em julgado. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma dívida de IPTU e eu sou funcionário público do município e eu tenho um precatório do município de 10 mil. Se isso já transitou em julgado, esse precatório, eu posso apresentar para compensar. Agora, se eu ainda estou discutindo, não pedi o precatório, não dá para compensar, tá? É a única restrição, artigo 170A. Então, cuidar, duas coisas, as obrigações acessórias e cuidar na compensação, o artigo 170A. Em matéria de direito previdenciário, segundo ponto, previdenciário contra a fazenda pública, esse era o nosso tópico.
Primeiro eu falei de teoria geral, vou falar de casos específicos que a gente vê no dia a dia e que quando tu faz a decisão, tu tens que considerar na hora de decidir, tá? Súmula, casos previdenciários, súmula 729. O que diz a súmula 729? Basicamente que eu posso conceder tutela provisória em natureza previdenciária. Nós, da estadual, não julgamos tudo do INSS, né? Nós julgamos por competência delegada. Basicamente, essa competência delegada, nós julgamos 3 assuntos. Auxílio acidente, que é quando a pessoa está incapacitada para alguma função de maneira permanente, mas ela tem uma redução de 10%, 20%. Vamos imaginar, perdeu um dedo. Ela continua podendo trabalhar, mas trabalha menos, auxílio acidente. Ou auxílio doença, quando ela está totalmente incapaz de trabalhar por um tempo, ela está em coma, ela está mal, está com doença grave, ou ainda as aposentadorias por invalidez, ou aposentadorias por invalidez, né? Essas 3 nós julgamos. Bom, essas 3 questões vêm para nós todo dia, e o juiz, às vezes, tem que enfrentar um pedido de tutela provisória, às vezes baseado na urgência. O que eu sugiro para vocês, tá? Quando a gente vai analisar isso? Evidentemente, os requisitos são do artigo 300 ou do artigo 311 do CPC. Mas o juiz deve observar 3 coisas quando ele analisa isso. Em primeiro lugar, se existe um laudo médico, porque a pessoa não pode alegar que é incapaz, que é inválida, sem uma prova médica, né? A incapacidade de uma pessoa, via de regra, é uma questão técnica, por isso o médico tem que atestar. O médico particular pode muito bem apresentar um laudo inicial, que é uma prova bastante forte da incapacidade. Mas nós temos a orientação de que, nestas causas, o juiz antecipe a perícia. O juiz faça, então, de cara, receber um pedido de auxílio-doença, de auxílio-acidente, até de aposentadoria por invalidez. O juiz recebe a petição inicial, se precisa dar JG ou não, e designa a perícia. Recebe e designa a perícia. Primeiro ato. Mas como é que ele antecipa essa perícia? Ele antecipa porque o artigo 139, inciso 6 do CPC, permite que eu antecipe atos. Se vocês forem ler o artigo 139, inciso 6, vão ver que o juiz tem esse poder de antecipar a produção de provas. Então, ele recebe a petição inicial e, mesmo que tenha um laudo médico, alguma coisa, ele designa a perícia. E essa perícia que vai ser feita em convênio, muitas vezes, com o INSS, ou com a Justiça Federal, que paga essa perícia, vai permitir saber se a pessoa tem probabilidade naquele direito. Vai permitir saber se ela, de fato, é incapacitada e se, de fato, ela tem dificuldades na atividade laboral que justifiquem receber o benefício previdenciário. O fato é que, sem uma prova pericial, é difícil você conceder qualquer desses benefícios. Claro, vamos lá, né, pessoal? Estou ensinando vocês a julgar aqui, a decidir. O juiz decide também com base nas regras da experiência. O artigo 358, 357 fala lá em regra da experiência comum, né? Essa perícia tem citação do réu. Não, o réu é citado depois. O réu é citado depois da perícia, porque o réu aqui é o INSS. Então, o INSS já recebe a decisão do juiz com a perícia, já recebe a citação com a perícia. E o INSS geralmente não reclama disso, nessa produção antecipada. Você pode intimar o INSS para acompanhar, ou se for um privado, é importante você citar para que acompanhe, intimar, na verdade, para que acompanhe, mas não tem prazo de contestação. A gente faz a perícia antes. Mas eu dizia o seguinte, que além da perícia, o juiz, quando interpreta os fatos, ele tem que se ater às regras ordinárias da experiência. Está lá no artigo 305, lá na parte probatória, diz assim, que o juiz aprecia a prova segundo as regras da experiência. O que a lei está dizendo assim? Está dizendo que o juiz ele não é um ser de outro planeta, né? O assessor, a gente tem vida, a gente tem experiência, e isso a gente usa na hora de interpretar. Então, veja, se me aparece uma petição inicial de um sujeito que perdeu os 2 pés e os 2 braços, pergunto para vocês, alguém não acha que essa pessoa está incapacitada para trabalhar? Tem como acreditar? Eu não preciso de perícia para saber desde logo que ele tem aquela incapacidade. Então, com base nestas regras ordinárias, eu consigo encontrar elementos
que demonstram a probabilidade daquele direito. Claro que um laudo médico, mais umas fotos, um vídeo, me permitem concluir, mas isso é a exceção. Então, em situações em que o direito for muito provável, talvez a perícia não seja necessária, mas a regra geral é que eu deva fazer a perícia antes de apreciar a tutela provisória. E por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que olhar? Porque o ST, ou melhor, porque eu tenho um probleminha aí. O TJ do Rio Grande do Sul diz assim, se a pessoa receber um benefício em tutela provisória e lá na sentença o juiz revogou, tudo que ela ganhou, ela não devolve. Então, pode ser que o cara fique 2, 3, 5, 10 anos ganhando sem que tenha sentença e no final se descubra que ele não tinha direito e ele simplesmente não tem que devolver nada. Esse é o posicionamento do TJ do Rio Grande do Sul. Não é majoritário, mas ele é bem divergente. Agora, o STJ, pelo contrário, já diz que não. Se a pessoa ganhou uma liminar, ganhou tutela provisória e lá no final comprovou-se que ela não tinha direito ao benefício previdenciário, ela deve devolver tudo. Né? Se vocês quiserem anotar, é um recurso repetitivo, é o tema 692. O tema 692 do STJ nos ajuda nas tutelas provisórias, porque se lá na frente o juiz revoga e o INSS pede para que devolva, tem que devolver, segundo o STJ. O nosso tribunal, repito, tem esse entendimento divergente, mas a gente tem que considerar, porque se você dá uma aposentadoria para uma pessoa e depois revoga, é complicado, é dinheiro público que foi gasto indevidamente. Esqueçam a questão da pessoa doente, pensem numa aposentadoria. Então, tem que ter este cuidado, certo? Um outro cuidado da ação previdenciária é que o artigo 60, parágrafo 8º, o artigo 60, parágrafo 8º da Lei 8213, a Lei 8213, o artigo 60, parágrafo 8º, diz que o juiz precisa fixar o prazo do benefício. Então, se ele vai dar um auxílio-doença, repito, o auxílio-doença é quando a pessoa está totalmente incapacitada por um período temporário. Ela está em coma, está num acidente grave, auxílio-doença. Eu tenho que dizer lá, defiro a tutela de urgência para o recebimento do benefício por 6 meses, por 1 ano. Tem que fixar esse prazo, até porque depois desse período, ela não precisa, o juiz cessa a eficácia da decisão, certo? Ou no auxílio acidente, quando é incapacidade temporária, ou melhor, ela é completa, mas ela é apenas de uma parte da capacidade da pessoa, ela é uma incapacidade parcial, embora definitiva. Mas o artigo 60, parágrafo 8º da Lei 8213 manda fixar, os juízes às vezes não lembram, mas na tutela provisória tem que fixar esse prazo na hora de escrever lá a decisão, certo? Mandado de segurança. O que eu tenho que saber do mandado de segurança? Questões simples. O artigo 7º do mandado de segurança fala lá das condições para conceder a tutela de urgência. Notem que ele fala assim, ó, fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na verdade, a lei usa vários nomes. Fundamento relevante. O que é fundamento relevante? É probabilidade do direito, elementos que evidenciam a probabilidade. O que é risco de ineficácia? É o perigo de dano. É sempre a mesma lógica. Então, o mandado de segurança tem que ser concedido usando esses dois requisitos, mas é o artigo 7º que vai nos guiar. O que eu preciso que vocês saibam de mandado de segurança? Cuidado em mandados de segurança contra instituições de ensino. Instituições de ensino é um problema. Por quê? Porque a instituição de ensino superior, especialmente instituição de ensino superior, ela é uma delegação federal. Então, mandado de segurança contra a instituição de ensino superior, questionando reprovação, questionando cancelamento de matrícula, é competência federal. Mandado de segurança, questionando o ato de instituição pública, instituição superior, é federal a competência. Ação ordinária é competência estadual. Né? Parece bizarro isso, mas isso decorre justamente do ato de delegação da autoridade, né, concedente da União. E isso está pacificado. Vou citar o RESP para vocês. É o 1.344.771. RESP 1.344.771. Pacificado. Se é mandado de segurança contra universidade,
competência federal. Se é ação ordinária, é competência estadual. E aí eu vou analisar, obviamente, o mandado de segurança, o pedido de liminar na forma do artigo 7º, né? Vou repetir de novo. Aquelas proibições de liminares do mandado de segurança contra a Fazenda Pública não valem mais, são inconstitucionais. A súmula 212 do STJ é uma súmula que foi baseada nestas leis. A súmula 212 está revogada, ou melhor, superada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, certo? Outra questão em mandado de segurança. Decisões de mandado de segurança que dão posse a servidores, dão posse a oficial de justiça, dão posse a juiz, dão posse, não se consolidam no tempo, não se consolidam. Então, essas decisões não criam o chamado fato consumado, tá? O STF afasta a teoria do fato consumado, ou seja, essas tutelas provisórias realmente são instáveis, elas não se consolidam. Se vocês quiserem ler o RESP, recurso extraordinário, 608.482. 608.482, o Supremo Tribunal Federal disse, se uma pessoa toma posse num concurso com uma liminar, mesmo que demore 10, 12, 15 anos, e essa liminar for revogada, ela perde o cargo e tem que devolver o que recebeu. Não se consolida na posse. Não se consolida na posse. Tá bem? Bom, ação civil pública. Preciso falar de ação civil pública o quê? Um ponto só. Ação civil pública por improbidade administrativa. A ação civil pública por improbidade administrativa, ela é regulada pela Lei da Ação Civil Pública. Lá no artigo 12, tem previsão da tutela provisória. O artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública fala na possibilidade de conceder-se uma liminar, que, na verdade, é tutela provisória. O que eu tenho que saber quanto à improbidade administrativa? Um entendimento do STJ que é bem interessante, que ele diz assim, que inclusive foi pacificado, vou dizer o RESP agora, é o RESP 1366721. O RESP 1366721. O que diz esse RESP? Ele diz assim, pessoal, atenção, se o promotor ou quem está ajuizando a ação civil pública fizer um pedido baseado em lesão ao erário, em lesão aos cofres públicos, o perigo de dano, aquele perigo de dano necessário para liminar é presumido. É presumido. Basta que ele comprove a probabilidade. Vou falar em outras palavras. Se eu ajuizo uma ação civil pública e peço para o juiz, bloqueie os bens do cara, porque ele cometeu improbidade e causou prejuízo, o STJ, neste RESP, disse, o perigo de dano é presumido. É óbvio que tem perigo. Eu tenho que analisar apenas a probabilidade do direito, os elementos que evidenciem a probabilidade. Só tem que olhar a questão jurídica, porque o perigo de dano é presumido. Não pode o juiz dizer, não vou dar esse sequestro de bens numa ação por improbidade administrativa, porque não tem perigo de dano, o cara é rico. Não, o perigo é presumido, segundo o STJ, nesse precedente que eu passei para vocês. Tá bem, pessoal? Desculpa se eu estou falando um pouco rápido, assim, mas eu vou me emocionando e tem bastante coisa, mas eu vi que vocês também perguntam, então a gente vai debatendo, tá? Vamos agora ao grande ponto das ações de saúde, nas tutelas envolvendo ações de saúde, que também envolve a Fazenda Pública, que tem bastante coisinha para a gente debater. A Fazenda Pública, né? Você processo em grau de recurso, redescobre tutela deferida. Peça o restabelecimento ao juiz ou ao tribunal. Se o processo está em grau de recurso, todas as medidas têm que ser requeridas diretamente ao tribunal. Mas, isso que é importante, se eu tenho um incidente que está sendo cumprida, como isso que eu sugeri para vocês, se eu tenho um incidente de execução provisória, mesmo que esse processo suba, onde é que está sendo feita a satisfação, onde é que está sendo feita a execução da liminar? Neste incidente.
e esse incidente fica comigo no primeiro grau. Por isso que é bom. Agora, se está tudo junto dentro do processo, para quem eu tenho que pedir? Para o juiz de segundo grau. Também mais uma vantagem em seguir aquela minha sugestão do 297, de separar o cumprimento da liminar do processo principal em si, Altemir. Espero que tenha ajudado aí, viu? Certo? Bueno, vamos falar das tutelas de urgência envolvendo a saúde, tá? O que acontece nessas ações? Medicamentos, cirurgia bariátrica, tratamento, tudo isso. Na verdade, pessoal, todo mundo se baseia no artigo 6º e no 196 da Constituição, que diz lá que a saúde é direito de todos, dever do Estado e tudo mais. Bueno, todos nós concordamos com isso. Mas eu tenho também um monte de direitos na Constituição, por exemplo, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito ao transporte, o direito ao lazer, tem gente que quer incluir até a felicidade. A questão é que esses direitos sociais, eles não podem ser pedidos para o juiz inventar o que ele acha melhor, né? Nos países europeus, onde o Estado de Direito funciona um pouco melhor, lá os juízes não ficam deferindo a saúde, salvo se já tiver previsto na lei. E é onde eu quero chegar. O direito à saúde, embora esteja no artigo 6º, embora esteja no artigo 196, ele é todo regulado no Brasil pela Lei 8080/90. Essa Lei 8080/90 cria o Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública. E esse Sistema Único de Saúde, ele dividiu as competências. Aquilo que é da União, alta complexidade, questões transplantes, câncer, coisas complexas. Média complexidade, ou especializado, que é dos estados, e baixa complexidade na União, no município. O que acontece? As pessoas ajuizam uma ação contra todo mundo. Dizem, eu não tenho nada que ver, tem que ter solidariedade. Tudo bem, é direito delas. Mas nós, como juristas, juízes, advogados, professores, temos que cuidar para que a Lei 8080 seja cumprida. Porque esta lei que divide as responsabilidades, ela quer o quê? Quer que todos colaborem, que não haja um fazendo o papel do outro, um tomando o dinheiro do outro, etc. e tal. Porque o direito precisa estar estruturado constitucionalmente para funcionar, senão o país não funciona, vira uma baderna. Seja como for, nas ações de saúde, o que acontece? A pessoa pede uma cirurgia, pede um tratamento, pede um medicamento, ajuiza a ação contra todo mundo. Então, como é que eu devo trabalhar essas questões da liminar? Primeiro ponto que é fundamental, é preciso, quem for postular, quem for pedir, deve ter feito previamente um requerimento administrativo. Esse é o grande requisito. Eu que quero usar o sistema público de saúde, eu que quero usar o SUS, porque quando a gente pede medicamento, a gente está pedindo que o SUS nos dê, né? Eu tenho que fazer um pedido prévio. Então, o primeiro requisito, ter comprovado na petição inicial que houve um requerimento administrativo, que houve um prévio requerimento administrativo, certo? Primeiro requisito. Segundo requisito, para que eu peça o tratamento, eu preciso ter um laudo médico. Evidentemente, um laudo que diga qual é a CID, qual é o código de identificação da doença, CID-CID, é Código de Identificação da Doença, certo? E o tratamento que eu preciso. Eu tenho que dizer na petição inicial, por um laudo médico, qual é o tratamento que a pessoa busca. Veja bem, já existem tratamentos que o SUS regula, o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, RENAME. É uma lista de medicamentos que o SUS fornece a todo mundo de graça. Se o município não fornece, ele está errado. O juiz tem que dar imediatamente. Se o município não dá, se o Estado não dá, se a União não dá. E este RENAME é atualizado de tempos em tempos. Mas se o medicamento está neste RENAME, o juiz tem que dar, evidentemente, a liminar. Sempre que o medicamento estiver ali, não tem nem o que questionar, basta que haja uma indicação médica. Mas a petição inicial precisa ter o prévio requerimento administrativo e de que ele foi negado, precisa ter o laudo e precisa dizer o medicamento que se busca e se esse medicamento está no RENAME ou não. O primeiro ponto que mais acontece na nossa vida prática é o seguinte, às vezes a pessoa pede lá, vamos pensar no citalopram. Citalopram está no RENAME,
mas ele é utilizado para um outro tratamento. O médico descobre que ele pode usar citalopram para outra coisa, para um cara que tem um problema de ansiedade, vamos supor, né? Sei lá, estou chutando aqui, mas é o chamado uso off-label, ou seja, o medicamento tem um uso, o Rename, que é a lista, diz, olha, o medicamento serve para tal coisa, mas o médico dele quer que o medicamento seja usado em outra coisa. Tenho eu o direito de pedir judicialmente isto? Resposta, tenho. É pacífica a jurisprudência, pacífica mesmo, que o uso off-label, ou seja, se está previsto no Rename, mas o médico quer indicar para outra doença, não tem problema, o SUS tem que dar. Essa é a primeira questão. Então, tem probabilidade, o juiz tem que dar liminar com base na probabilidade. Tem que ver se tem perigo de dano, mas que tem probabilidade, tem. Tem que ver se tem risco. Às vezes o medicamento, a doença nem é tão grave que precisa imediatamente o medicamento, mas de qualquer maneira tem que dar. O maior problema surge quando esse medicamento não está nas listas, que é o chamado medicamento não padronizado. Quando vocês lerem alguma coisa que está escrito medicamento não padronizado, isso significa que são medicamentos fora das listas. Daí, vocês têm que seguir o chamado tema 106 do STJ. O tema 106 do STJ, que é longo os requisitos, eu vou passar para vocês depois, ele orienta quais os requisitos que o juiz deve exigir da parte quando ela pedir um medicamento que não está na lista. Um medicamento que não está na lista porque o governo não incluiu, mas ela precisa aquele medicamento. Eu só vou destacar duas coisas. A pessoa que vai pedir esse medicamento não pode usar o nome comercial, ele tem que usar o nome genérico. O nome genérico é a chamada denominação comum brasileira. Onde é que está dito isso, professor? O artigo 3º da Lei 9787. O artigo 3º da Lei 9787 de 99 diz que ninguém pode pedir medicamento para o governo pelo nome comercial. É errado o juiz mandar dar Tilenol, ele tem que mandar dar paracetamol. É errado o juiz ter que dar, sei lá, eu não lembro o nome dos outros, mas eu lembro desse que é o mais comum. Luftal, tem que dar lá dimeticona, né? A decisão e o pedido tem que sempre vir pelo nome genérico. Por quê? Porque está no artigo 3º da Lei 9787 de 99. Todos os tratamentos do SUS serão prescritos pelo medicamento genérico. Cuidado, genérico não é similar. Tem o medicamento de referência, Tilenol. Tem o genérico, paracetamol. Pela lei, são a mesma coisa. Os dois têm os mesmos controles. Mas em mim não funciona. Esse é um problema pessoal de alguns, mas tem que funcionar pela lei. E tem o similar. O similar é um medicamento que não passou pelos mesmos testes. E o similar não pode ser dado. Não é atribuição do juiz nem do Estado. Similar não é genérico e não é medicamento de referência. O que eu estou dizendo é que uma tutela que vai dar o medicamento, especialmente o que não está na lista, tem que ter sempre o pedido da parte e a decisão com o medicamento genérico, com o nome genérico, o nome de referência, artigo 3º da Lei 9787 de 99, tá? Seguir, como eu disse, o tema 106 do STJ, certo? Bom, aí temos várias outras situações, porque esses problemas de medicamento, por conta das competências, gerou briga daqui, manda para lá, manda para cá. Eu vou dar o caminho das pedras para vocês quando a gente for decidir as questões. Então, o primeiro ponto que é importante, quando eu vou pedir um medicamento que é importado, eu vou pedir um medicamento que é importado, que não é vendido no Brasil e que não tem registro na Anvisa. O que eu sigo? Tema 1161 do STF. Medicamento importado que não tem registro na Anvisa, tema 1161 do STF. Lembram do canabidiol, do princípio ativo lá da maconha, do THC? Agora está previsto, mas houve um tempo que não estava previsto. Como é que eu vou analisar para dar ou não a liminar? Tema 1161 do STF, certo? Também, cuidado, na hora de deferir as tutelas provisórias. Deferir as tutelas provisórias. Cuidar. Alguns enunciados do CNJ. O CNJ tem enunciados que nos ajudam. Eu vou citar quatro enunciados que a gente tem que ler.
o enunciado 3 do STJ são enunciados da saúde. Enunciado 3, enunciado 74, enunciado 3, enunciado 74, enunciado 95 e enunciado 82. Enunciado 3, enunciado 74, enunciado 95 e enunciado 82. O que dizem esses enunciados, pessoal? 1. Recomendam um juiz não usar multa. Então, se ele dá uma liminar, não usa multa contra o Estado nas medicamentos, porque o dinheiro que ele vai bloquear para a multa é o mesmo dinheiro que falta para a saúde. Então, o que diz o enunciado? Ele diz que a pessoa deve apresentar sempre um atestado médico redigido por um médico do SUS para postular o medicamento. Ele diz também que o dinheiro que o juiz bloqueia não seja entregue diretamente para a pessoa, mas que seja entregue para a farmácia ou para um agente público. São recomendações na hora de dar as tutelas provisórias na questão de saúde. E o ponto, talvez, mais problemático dessa questão da saúde seja a competência, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Porque eu disse que tem a União, Estado e Município. O que estava acontecendo nos nossos tribunais aqui do Rio Grande do Sul? Estávamos declinando, incluindo a União e mandando para a Justiça Federal, incluindo a União e mandando para a Justiça Federal. Quando? Quando o tratamento não estivesse no RENAME, na Lista Nacional de Medicamentos, ou quando fosse um tratamento importado, ou quando fosse um medicamento de alta complexidade, como no câncer. Por que se fazia isso? Porque a competência, segundo a Lei 8080, é da União. Os colegas estavam corretamente, a meu ver, fazendo esta inclusão e mandando para a Justiça Federal. O tema, se o juiz deve ou não incluir, o tema sobre essa questão está parado no STF. É um tema que vocês vão ter que olhar ao longo da vida de vocês. É o tema 1, 2, 3, 4. O tema 1, 2, 3, 4 é o tema que trata, 1, 2, 3, 4 é o tema que trata dessa necessidade ou não de declinar a competência, tá? Dessa necessidade de declinar a competência. Mas o que o STF, por enquanto, regulou? Decisão agora de abril desse ano. O que o STF disse quanto a essa questão? Devo incluir a União e mandar para a Federal? Não devo incluir. O que o STF definiu? Ele disse, olha, basicamente, a pessoa escolhe contra quem ela quer entrar. A pessoa escolhe contra quem ela entrar. Então, se a pessoa botar o Estado e o município, o juiz, não se meta a colocar a União, tá? Toca o processo dessa maneira. Entretanto, se o medicamento estiver na lista do RENAME e for da União, aí você junta a União e manda para a Federal, certo? Concluindo, isso é uma decisão do ministro Gilmar Mendes, tem 500 coisas, mas resumindo, apertando, recebo a petição inicial, pedido de medicamento, eu vou olhar o medicamento, está na lista e é da União, eu mando incluir a União e declino a competência para a Justiça Federal. Olha o medicamento pedido, não é da União, é um medicamento experimental, é um medicamento fora da lista, é um medicamento de importação. O que eu, juiz, faço? Analiso a questão liminar e não incluo a União para declinar. Isso eu não devo fazer, porque o STF disse que eu não devo fazer isso até que se decida de quem é a competência nas ações de medicamentos, envolvendo esses medicamentos mais caros e mais complexos, perdão. Mas a ação de saúde também não tem galho. Olha o artigo 300 ou olha o artigo 311. Ou é tutela de evidência ou é tutela de urgência. Pode deferir, recomendo, quando forem cumprir, fazerem autos apartados que ajudem e facilitam o trabalho, tá? Ainda sobre questão de competência. Cuidem, o IRDR 24 do TJRS, o IRDR 24, é incidente de resolução de demanda repetitiva, e também o tema 1058 do STJ. Tema 1058 e o IRDR 24. O que eles dizem, pessoal? Isso é importante. Quando for um pedido de direito à saúde das crianças ou adolescentes, portanto, menor de 18 anos, quando for pedir direito à saúde, vaga em creche, vaga em escola, a competência é do JIGE, a competência do Juizado da Infância e Juventude, competência absoluta, certo?
quando for um direito da criança contra o Estado. Mas cuidado, se for um direito à saúde contra a Unimed, contra o IP, contra a Golden Cross, não é competência do GIGE, a competência da vara civil ou da vara da fazenda, se for o IP. O que eu quero dizer, a competência do GIGE é absoluta nos direitos que envolvem a criança e o Estado, ou o adolescente e o Estado. Para analisar essas liminares, eu devo, evidentemente, usar o 300 e o 311, mas a competência é do GIGE e não é das varas cíveis, certo? Nas ações de medicamento, em que for uma pessoa incapaz segundo o Código Civil, uma pessoa interditada, que precisa de tomada de decisão apoiada, de quem é a competência? É do GEFAS ou é da Fazenda? Depende do valor da causa. Mas o que o TJ definiu em 2 IRDRs, IRDR 20 e IRDR 21, o nosso Tribunal do Rio Grande do Sul decidiu que o fato de ter uma pessoa incapaz não tira a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. O Juizado Especial da Fazenda Pública julga ações contra o Estado inferiores a 60 salários mínimos. O fato de ter um incapaz não retira a competência deles. Vamos lembrar que no JEC civil comum, um incapaz não participa, nem o preso. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o incapaz participa, o processo fica ali e o juiz vai analisar a liminar. Vai analisar a liminar com base no artigo 3º da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Já se encaminhando, pessoal, para o encerramento. Ainda algumas questões importantes, tá? Na hora de analisar pedidos de cirurgias, cuidado, cirurgias bariátricas, cirurgias comuns. Veja, não é porque a pessoa tenha o direito que o juiz deva dar a liminar imediatamente, porque existem protocolos a serem seguidos. Então, às vezes, a probabilidade do direito não existe, apesar da pessoa precisar da cirurgia. Então, vou dar um exemplo da cirurgia bariátrica. A pessoa que faz uma cirurgia bariátrica sem a prévia preparação, normalmente sofre sérias sequelas, inúmeras sequelas, porque ela não fez a adequada realimentação, reprogramação da educação alimentar, reeducação alimentar. Então, não adianta a pessoa ir para o médico dizer que precisa da bariátrica, o juiz mandar fazer em 30 dias, essa pessoa pode morrer. Então, muito cuidado com esses pedidos, às vezes a gente vai decidir. É preciso respeitar um prazo de 6 meses a 8 meses. Então, recomendo, nas ações envolvendo cirurgias bariátricas, seguir o enunciado 63 do CNJ. Nas ações bariátricas, seguir o enunciado 63 do CNJ. Número 1. Número 2, nas cirurgias em geral, cuidado para não furar as filas, porque às vezes as filas são colocadas de uma forma igualitária, e o juiz dá uma liminar e bagunça tudo. Então, a pessoa está na fila, está aguardando, e há uma demora, aí o juiz deve dar a liminar. A pessoa nem se incluiu na fila, nem fez o pedido para a cirurgia, o juiz deve mandar que a pessoa primeiro se inclua naquela fila de atendimento, certo? Cuidem também a questão do pedido de UTI e, por fim, uma questão bem importante, as chamadas internações compulsórias, as liminares de internação compulsória. Nós temos muitas pessoas, ainda mais hoje, né? Um volume grande de dependentes químicos. E esses dependentes químicos, não só do álcool, mas das outras drogas, são vítimas de uma espécie de violência, pessoal, que nós do Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e os advogados não nos damos conta, que é a violência da internação compulsória. E digo que é violência porque nós, sociedade, não fazemos nada para mudar a realidade dessas pessoas. O que geralmente a família quer, que o juiz interne e mande essa pessoa para fora de casa, para fora, saia da casa, né? Quando ele não consegue a internação, a pessoa usa a Lei Maria da Penha para retirar a pessoa de casa e mandar para o sistema penal. Só que não é este o tratamento adequado dessas pessoas. O tratamento adequado tem que seguir a Lei 10.216 de 2001. O que diz a Lei 10.216 de 2001?
ela diz que tem 3 tipos de internação. A voluntária, quando a pessoa vai lá sozinha, a involuntária, quando os parentes pedem lá no município, ou a compulsória, que é quando o juiz determina. E para que o juiz determine a internação compulsória, ele tem que exigir, em primeiro lugar, um laudo médico. O artigo 6º da lei 10.216 diz, tem que o laudo médico dizer, precisa internar, não tem outra forma, não tem outro meio. Porque às vezes não precisa internar, às vezes a pessoa pode ser tratada de maneira ambulatorial, pode ser tratada com medicação dentro de casa. Segunda questão que tem que seguir, então, o laudo médico. O juiz, na hora de decidir a tutela provisória, ele tem que mandar que faça uma nova avaliação da pessoa naquele momento, para ter certeza da necessidade da internação. Então, primeiro, o juiz vê na petição inicial se tem o laudo médico, ok, se a pessoa é drogadita, é dependente químico e tem indicação. Então, ele vai analisar a tutela provisória, ver se tem os requisitos e, ao deferir, manda que primeiro se faça uma avaliação desta pessoa pela equipe pública de saúde do município. Porque, às vezes, o médico tem o laudo, mas o município tem mais expertise e vai dizer, olha, não é caso, tem que mudar algumas questões, inclusive na própria família. Então, o juiz vai mandar avaliar. Se for o caso de internar, o juiz deve internar por um prazo, porque internação compulsória de drogaditos não é pena, não é para retirá-lo da sociedade, nem é para tirar de casa. Então, tem que ter um prazo, 60 dias, 40 dias. E o mais importante, na própria tutela provisória, o juiz deve aplicar o artigo 4º da lei, que diz estabelecer o comprometimento das famílias, porque não adianta eu internar, deferir esse tratamento de saúde, o sujeito ser internado, voltar para casa e aquele ambiente de drogadição, de desapoio, de falta de amor continuar. Ela precisa ser apoiada pela família. Então, na hora de deferir tutelas provisórias, não é simplesmente dizer, presente os requisitos do artigo 300, defira a internação. O juiz tem que tomar cuidado para saber, primeiro, pedir que o município tem que ter laudo médico, pode ser particular. Segundo, pedir que o município avalie previamente a necessidade dessa internação efetiva. Segundo, estabeleça um prazo de internação. Terceiro, estabeleça o compromisso da família, designando uma audiência mais para frente, ou, se for o caso, qualquer outra medida. E o prazo máximo de internação, porque ninguém tem que ficar internado para sempre. Certo? Então, com isso, nós temos, assim, o panorama das ações envolvendo direito à saúde. Falamos do direito tributário, falamos do direito previdenciário, falamos das outras questões. Vou repetir o que eu disse. As regras do artigo 300, tutela provisória de urgência, as regras do artigo 311, tutela provisória de evidência, se aplicam contra a fazenda pública. As duas se aplicam. Não há vedações. As restrições estão no juizado especial da fazenda pública. Evidência tem muito direito, mas tem que estar no 311, números clausos. Só cabe evidência com números clausos. Urgência é o artigo 300. Seja cautelar, seja antecipada, é baseada na urgência, no risco, no perigo. Ela é fungível. Ah, pediu uma cautelar, o juiz vai dar antecipado, vou indeferir. Não indefira, elas são fungíveis. O juiz não pode punir a parte por um erro na interpretação. Ele analisa. Não tem fungibilidade entre a urgência e entre a evidência, mas a urgência internamente tem. Todas se aplicam à fazenda pública. Não há mais restrições para a concessão de liminares. Todas elas ou foram declaradas inconstitucionais, ou, como eu defendo, e parte da doutrina, são inconstitucionais por arrastamento. Arrastamento é quando uma regra é constitucional, a outra é parecida e vai sendo declarada inconstitucional também. Então, todas as vedações são inconstitucionais. E o mais importante, o juiz também não é mais obrigado a ouvir a fazenda antes de decidir. Ele pode, mas ele não é obrigado a ouvir a parte contrária, certo? Bom, com isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Como eu disse no final, eu vou pegar esse meu materialzinho que eu fiz com essas observações e repassar para vocês,
Só vou pedir uns 2 dias para poder montar melhor, eu mando para o Diego manda para o pessoal, para vocês terem esses precedentes, e eu fico aberto às perguntas, né? Eu não sei se é o Diego que fala com a gente, se o pessoal abre, enfim, mas muito obrigado pela atenção dos guerreiros que ficaram aqui até o final, até esse momento. Estou à disposição. Ah, não disse. Eu tenho lá o meu Instagram, Luiz Clóvis, tá? É o Instagram do professor, enfim, como juiz de direito. Me sigam lá, que às vezes eu posto algumas questões jurídicas. Tem o meu e-mail, que é luisclovis@tjrs, que também pode ser enviado aí, luisclovis@tjrs.jus.br. E também tem Facebook, o Diego tem meu material. A gente está aí para ajudar vocês. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado, tá? Obrigado pelas questões. Ah, pode repetir a parte da infância e juventude. Então, a questão da infância e juventude é assim, a competência, né, da infância e juventude. O STJ entendeu que a competência da vara da infância e juventude, onde ela estiver, né, onde ela está destacada, Passo Fundo, por exemplo, tem, Caxias também tem, mas Carazinho também tem, mas está anexa. Mas onde tem essa vara, a competência é absoluta. Para quê? Direito à saúde, direito à educação, tudo é daquela vara, tudo é competência do juizado da infância e juventude. Mas esta competência não abrange as relações contratuais da criança. Se a criança faz uma compra e venda, ou faz um plano de saúde, ou um seguro, aí não é GIGE, aí vai para a vara civil comum. Só vai para o GIGE quando é saúde, educação, vaga em escola, contra o Estado, contra o município, ou, evidentemente, contra a União, tá? Daí a competência deles, certo? Uma boa noite, pessoal. Eu não sei se o Diego vai entrar, se ele está por aí. Só dar uma boa noite mesmo, professor. Tá bem, então tá. Espero que tenha entendido aí, cara. O pessoal tenha gostado. Perfeita, ótima aula, professor. Muito boa, doutor. Então tá. Obrigado, estou envaidecido com o pessoal aqui. Obrigado, parabéns, obrigado. Nossa, que legal, pessoal. E me sigam lá no Instagram, lá para dar uma forcinha também. Às vezes eu vou começar agora a fazer pílulas de processo civil. Então, para nós é sempre muito, muito agradável ter o debate. Podem me perguntar o que precisar, né? E estou à disposição. Eu fui respondendo as perguntas durante ali o chat. Também não sei se era para fazer isso, Diego, mas me atraquei aqui, né? E, enfim. Era isso mesmo, era isso mesmo. Então, tá bom. É isso, eu fico à disposição. Precisa mais alguma coisa? É isso aí. Uma boa noite. Então, tá. Obrigado, pessoal. Valeu, tá? Só vou tirar uma fotinha aqui do pessoal da aula. Tá gravando ainda, né? Deixa eu só